Ê, Bira, que legal que você topou, que Sim, legal que você está aqui. imagina, obrigado pelo convite aí desse papo. Que isso, a honra é toda minha. Vamos começar? Bora lá. Das virtudes mais significativas de um comunicador, talvez seja a maior de todas elas a de observar, em silêncio, com a precisão de quem precisa estar presente, sem incomodar os fatos, as cenas. Sim, porque ele é apaixonado por elas. Um homem da cultura, um jornalista que mereceria, sim, os aplausos em cena aberta. Hoje, o meu convidado do Denis Antunes Cisola é o Biratã Brasil. E aí, tudo bem? Sou eu mesmo? Não é outra pessoa? Você está chamando aí? Não. É você, Bira. O meu muito obrigado por você estar aqui. Obrigado eu, o convite, é sempre bom. Até nessa quarentena é ótimo de poder conversar com as pessoas, seja em áudio, seja gravando ou não, mas ter um contato ainda que distante, pelo menos algum contato com as pessoas. É muito bom. Obrigado pelo convite. Verdade, Bira, verdade. A gente que está neste isolamento social, qualquer possibilidade que a gente tem de ficar mais próximo é, no mínimo, divertido. Ótimo, bora. Bira, eu quero começar pelo começo. Você atualmente continua com o seu exercício diário de manter um caderno de cultura e um dos maiores jornais do país. A pergunta que eu te faço é: como, Bira, que um caderno de cultura sobrevive nestes tempos? Isto é, como se mantém vivo as pautas todo dia em um dos maiores, repito, jornais do país. Olha, Denis, não é fácil, porque a gente vivia, qualquer caderno de cultura, né, habitualmente vive de agenda, essencialmente. Claro que cada um busca suas pautas, busca seus furos jornalísticos, mas o que move a gente é sempre a agenda. Estreia uma peça, vem um filme, um musical, um museu que vai abrir uma exposição, enfim, coisas que acontecem na cidade, que ainda bem que são muitas, ou eram muitas, né? E a gente vivia disso. Com o início da quarentena, deu um baque na gente. Inicialmente, a gente ficou de mãos atadas, literalmente, sem saber para onde ir, porque nada mais acontecia. Eu lembro bem que o Dória fechou os teatros no final de semana, daí numa terça-feira já não tinha mais cinema nenhum, e museus já tinham sido fechados antes, enfim, foi bem na semana em que a gente teve que fazer uma inversão no caderno, tanto que o caderno 2 deixou de circular com esse nome, caderno 2, a gente criou um caderno novo chamado Na Quarentena, e aí foi uma fusão de dois suplementos, dois cadernos que o jornal tem, o caderno diário, que era o caderno 2, e o caderno de sexta-feira, que é chamado Sextou, que é uma agenda que trazia todas as listas de coisas que iam estrear na semana para as pessoas se programarem, né? E aí, Denis, o primeiro momento foi falar com as pessoas e ver que impacto que isso estava tendo na vida de cada um. A gente deixou de ser um pouco, vamos dizer assim, um caderno de cultura, mas para falar os efeitos da pandemia no pessoal de cultura. Então, quem estava com peça em cartaz e teve que interromper, o que estava fazendo? E era louco, porque no primeiro momento ninguém estava fazendo nada, porque foi pego de surpresa até. Depois que começou a surgir essa onda de lives na música, que acho que foi a primeira reação foram as lives, aí o Sim. pessoal do teatro começou a se organizar, teve websérie, agora tem um certo movimento, mas ainda é pequeno, mas pelo menos está tendo alguma coisa. Mas eu vejo tudo isso e espero que seja isso passageiro, que depois que passar mesmo, a gente volte a uma rotina, porque meu receio é as pessoas acostumarem a ver aqui nessa telinha um show, ou uma peça de teatro, ou um filme, e não querer sair de casa para ver no lugar certo. Esse acho que vai ser o maior desafio a hora que a coisa abrandar. E eu fico curioso, Bira, como é que o jornal está funcionando na prática? Ou seja, a impressão, aquele mecanismo todo que necessita, claro, de pessoas estarem ali presentes. Como é que o Estadão tem feito? A gente está desde o dia 24 de março. 23 de março foi o último dia que tinha gente trabalhando lá na redação. Eu estava nessa turma. No dia 24 de março em diante, a redação ficou vazia e está assim desde então. Ou seja, são 2 meses e pouco que a gente está trabalhando remotamente, como a gente fala, né? Ou home office, os americanos gostam de Sim. falar. E assim, a sorte, óbvia, é que a comunicação hoje em dia, a forma de comunicação é muito eficiente. Nós estamos conversando aqui agora, né?
quase que frente a frente, mas cada um na sua casa. Então, o que eu faço agora? Eu passo o dia inteiro, eu trouxe meu computador do jornal para casa, eu trabalho nele aqui e falo com a minha equipe e com a chefia do jornal, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por Hangout, que é uma maneira que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho 3 reuniões todos os dias por Hangout. Vem lá o link, eu conecto, todo mundo conecta, a gente não precisa se ver, porque ia carregar muito a ligação. A gente vai falando. Quarentena, quais são as pautas do dia? Aí eu falo minhas pautas. Política, a política fala, e assim vai. Quem está realmente trabalhando lá na sede nossa, ali no bairro do Limão, é o pessoal da gráfica, porque aí não tem como. O jornal tem que rodar e aí não tem algo que seja mecânico, né? Tem que ter gente lá. A segurança, claro. Até um tempo atrás tinha o pessoal da Rádio Eldorado lá ainda, também não está. Acho que só vai uma pessoa, porque tem que ter alguém na base caso aconteça alguma coisa, alguém de casa não consiga apresentar o jornal, por exemplo, tem alguém na base para fazer isso. Mas o restante está todo mundo em casa. Perfeito, perfeito. Bira, eu queria que você desse o teu olhar como jornalista, agora, claro, nestes tempos de isolamento social, pandemia, o artista fica absolutamente à deriva, né? Ele que precisa necessariamente do encontro de pessoas. Então, se discute muito, por exemplo, fazendo um recorte mais específico para o pessoal do teatro, para o teatro, o ofício do artista de teatro, como vai ser daqui para frente? Como vai ser estabelecido esta forma? É teleencontro? O teatro vai ter que ser feito online? Ou seja, o teatro vai passar, como já passou nestes séculos todos, por uma transformação, uma nova reconfiguração. Você, como jornalista, Bira, onde o jornal também teve, com a chegada do rádio, com a chegada da televisão, com a chegada da internet, sempre se polemizou muito este lugar de para onde o jornal impresso vai. Fazendo este paralelo com o teatro, o que você tem a dizer para nós artistas e de que forma a gente vai se reconfigurar neste novo sistema, nesta nova estrutura de mundo? Qual é o teu olhar sobre tudo isso? Denis, primeiro, assim, é um problema mundial, óbvio. Só que a solução vai ser diferente, porque, infelizmente, nós somos um país que nunca aposta na cultura, não apostava antes, não está apostando agora, a gente está vendo bem isso, né? E dificilmente vai fazer isso depois. Eu quero dizer, na Europa, nos Estados Unidos, há apesar de todo o problema que eles enfrentaram, né, especialmente os teatros lá, mas houve um apoio governamental, um apoio local, enfim, eles conseguiram, mesmo parados, ainda se manter sustentados e há já um planejamento de volta. O que não talvez aconteça aqui, vai ser muito na cara e na coragem. Primeiro que acho que é uma coisa que tem que acontecer, o meu medo foi aquilo que eu te falei agora há pouco, é que as pessoas tenham se acostumado a ver por essa telinha e fiquem ou com preguiça ou com a desculpa, que não é desculpa, até justificar um medo de voltar a estar num ambiente fechado em meio a muitas pessoas. Então, esse receio, enquanto não houver uma vacina que seja, que realmente nos permita voltar a viver como era antes, esse receio vai existir. Então, o nosso teatro, é uma pena que a gente sabe que o teatro já era, especialmente o teatro, a dança, algumas artes, já tinha um público muito seleto no sentido de pequeno. A grande população de São Paulo, eu tenho certeza que nunca foi a um teatro. Ao cinema até vai lá, mas ao teatro com certeza não. Ver uma peça, um espetáculo de dança, menos ainda. Então, o que a gente tem que esperar é que essas pessoas que já frequentavam o teatro voltem a frequentar. Se nem essa parcela voltar, aí realmente a coisa vai ficar muito complicada. Porque se com ela já era difícil, imagina sem ela. O que tem que oferecer? O teatro tem que oferecer para o público a certeza de que ele vai estar seguro no sentido de saúde mesmo. Uma coisa que todo mundo vem falando, mas eu acho que é certo. Os lugares afastados um dos outros, né, na plateia, então vai ser uma plateia menor, que sempre foi. O uso de máscaras talvez seja obrigatório ou necessário. As pessoas se higienizarem com álcool gel na mão, enfim, nas partes que você mais utiliza, como as mãos, né? Agora, o maior desafio, eu acho que já é mais ou menos definido dele. Agora, o maior desafio vai ser para vocês que vão ali no palco, porque como que vai ser uma cena de
amor, de beijo, de proximidade. Será que vai ser possível fazer? Vai dar para ter uma cena com 10, 15 pessoas no palco naquele momento? Geralmente musical tem muito disso, né? Juntam às vezes uma multidão em cena. Será que isso vai acontecer? Num primeiro momento, se não tiver, e eu acho que não vai ter ainda uma garantia de segurança, não vai dar para fazer, porque vai ser meio ridículo ver vocês em cena com máscara. Acho que isso não vai acontecer. Muito provavelmente vai haver algum tipo de proteção, aquelas telas, né, digamos, igual essas máscaras que as pessoas usam, um material Sim. semelhante àquela, que deixe uma separação, digamos, entre mim e você. Eu posso falar perto de você, você pode responder para mim, a gente vai estar junto, mas tem uma tela separando nossos rostos, né? De forma que eu não passe e você não passe nada para mim. A dramaturgia vai ter que se adaptar e espero que rapidamente, num primeiro momento, quando tudo voltar ao normal, eu espero que realmente volte, mesmo que não seja exatamente como era antes, mas que eu tenha a liberdade de ir num teatro, sentar do lado de duas pessoas ao meu lado, sem medo, eu espero que isso aconteça logo, ou vai, alguns anos. Enquanto isso não acontecer, esses cuidados todos vão ter que ser obrigatórios, tanto para o administrador do teatro, como para o público e vocês também. Voltar a fazer as coisas, mas com segurança para a plateia. Sim, Bira, sim. Todos nós dentro de cápsulas. Não sei se você chegou a ver, nos mais tradicionais teatros da Alemanha, eles já fizeram esta reconfiguração da plateia, né? Duas Isso, poltronas em cada espaço, o que é muito triste de horrível. se ver, mas em contrapartida talvez seja a nossa, de fato, única esperança, né? Sim, sim, não tenho dúvida. O receio é grande. Aquilo que eu te falei, a parcela que já ia ao teatro era pequena. Se essa parcela ficar ainda com medo de voltar, e é justificável, vai, se não querer voltar, não só o teatro, o cinema, qualquer lugar fechado, ao museu, não tem muito o que fazer. Nós temos que, o que vai ser preciso é oferecer garantias para as pessoas que elas podem ir em tais lugares e tal teatro, e lá ela vai voltar para casa segura como ela chegou. Bira, é o seguinte, nós temos quadros aqui no meu programa. E o Hum, primeiro quadro, Bira, que eu ofereço a você é análise de texto. O nome por si só já diz muita coisa. Eu selecionei 3 frases, especialmente para você, e você fará uma breve análise aí, o que te surgir. tá bom, bora. A primeira frase, Bira, que eu te provoco é, abre aspas, a arte existe porque a vida não basta. Esta talvez seja uma das maiores frases do escritor ensaísta Ferreira Goulart. Bira, Isso. é contigo. Não, imagina se um poeta diz isso, que tem uma sensibilidade apuradíssima, quem sou eu para negar? Não, e é verdade. A arte, quem está acostumado a consumir, como eu, você e, graças a Deus, muitas pessoas, ela é um complemento, ela não é só uma diversão, ela é uma necessidade. Sem ela, a gente vê gestos de pessoas truculentas que provavelmente não têm contato com a arte, por isso elas só agem dessa maneira. Então a arte, ela não só ensina, ela amansa e ela acalenta. Segunda frase, Bira, se você exerce a sua vocação, metade da tua vida está resolvida. Fecha aspas. Esta frase é da nossa dama do teatro, Fernanda Montenegro. Bira, é contigo. Ela está mais que certa e eu me coloco como isso. Ela está se colocando, eu também. E eu digo isso, eu acho que eu estou nisso há exatamente 20 anos, porque agora em janeiro fez 20 anos que eu fui para o Caderno 2 e passei a trabalhar na arte. Porque desde que eu me formei, a minha vida, eu queria trabalhar com cultura e não tive a chance no início da carreira. Comecei a trabalhar com esporte, mas não me arrependo. Foi maravilhoso o período, mas eu trabalhei 15 anos no esporte, até finalmente chegar onde eu me sentia a vocação em dia, sendo exatamente usada, utilizada. Então, ler que já era um hábito, virou um trabalho, mas continuou um prazer para mim. Então, fazendo o que eu quero e posso fazer, realmente, acho que até mais da metade da vida, viu? Eu diria até mais. Eu sou mais ousado que a Fernandona. Ótimo, Bira, ótimo. Vamos para a nossa terceira frase. Abre aspas. É preciso erguer o povo à cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Fecha aspas. Esta frase é da francesa e talvez uma das primeiras
feministas no mundo, Simone de Beauvoir. Bira, É. dê a sua leitura. Acho que na época dela poderia ser. Hoje já não é tão fácil assim. Eu acho que nada pode ser imposto, né? Ainda mais numa época que você tem uma ferramentas como essa que a gente estava usando agora, a internet, as pessoas não precisam mais do jornal para se informar. Infelizmente ou felizmente, não sei. Mas as pessoas encontram alternativas para um jornal, para uma revista, para uma televisão. Então, essa coisa de rebaixar ou não, não, acho que tem que ser tentar igualitar. Tentar manter um nível igualitário. Claro, vai haver sempre a chamada high cultura, aquela cultura mais rebuscada, mais nichos vão haver, que existam, mas eu acho que não tem que ser imposto a nada. Se eu almejar chegar num nível crítico e cultural elevadíssimo, poder ler filosofia grega no original, ótimo para mim. Mas quem não fizer isso não é menor do que eu. Então, é uma frase interessante, mas acho que a gente tem que tomar cuidado para não criar imposições que não vão resultar em nada. Muito bom. Bira, quando eu procurei pelas tuas coisas na internet, né? A internet facilita muito para isso. É. A gente futrica a vida dos outros por ali. E quando eu dei uma xeretada, eu vi coisas muito legais a teu respeito. Óbvio, você é um jornalista e, parafraseando você, que exerce a tua vocação. Eu sou um apaixonado por futebol, Bira, e você começou. Vamos pegar este gancho que você acaba de falar para mim, que você começou É. a tua carreira no esporte. Eu queria que você registrasse para mim e, de novo, como foi este processo para a cultura. Não, legal. Na verdade, Denis, eu cobri duas Copas. Eu cobri em 98 também na França e cobri uma Olimpíada também. Cobri em 96 em Atenas. A década de 90 para mim foi muito especial na minha vida profissional, porque eu tive essas três grandes coberturas, fora a Copa América, Fórmula 1, essas coisas que eu cobria muito, né? O esporte é uma área fascinante. Quem torce, gosta, sabe. Quem participa dessa forma como eu participei é inesquecível. Então, estar numa Copa do Mundo é uma coisa maluca, porque você sabe que o mundo inteiro está olhando aquilo que você está vendo também e você está reportando aquilo. A de 94 nos Estados Unidos eu cobri para a Folha de São Paulo, a de 96 a Olimpíada e a Copa de 98 eu já estava no Estadão. Então foram duas empresas diferentes. Realmente é fascinante porque em 94 é coisa curiosa. A Folha encomendou uma coisa nova para a gente levar, que era um telefone celular. Sabe como é que era o telefone celular? Você lembra daquela, não sei se você não é tão velhinho como eu, mas tinha, as crianças usavam lancheira antigamente na escola, que era Sim, aquela coisinha do lado. sim, Então, o celular era uma caixa que você carregava assim, com ela aqui do lado. era um escoteiro. Isso, isso. Tinha uma antena que ficava balançando aqui do lado, que ficava cutucando a gente toda hora, era um saco. Aí quando ligavam para você, você abria como se estivesse abrindo uma lancheira. Aí tinha aquele fone, né, do telefone mesmo, você tirava ele com o fio e falava. Que maravilhoso. Esse era o celular, que o ideal era você estar num lugar de preferência sem ter prédios ao redor, mais aberto, num Sim, lugar aberto mesmo, tentar dentro de um prédio, porque era assim que funcionava o telefone celular. E foi esse que eu usei na Copa de 94. maravilhoso, que maravilhoso. E era muito mais fácil, porque como o futebol sempre foi um negócio, é óbvio, mas o contato entre jornalista e atleta era mais fácil nessa época. Tanto que a gente viajava no mesmo voo que a seleção, sabe? A seleção Sim, fretava um voo, geralmente era o voo da Varig, que era a companhia oficial da seleção, e vendiam, a seleção, a CBF vendia os outros lugares não ocupados para a imprensa, pagava até mais caro que uma viagem normal, mas a gente viajava com a seleção brasileira. A gente ficava hospedado no mesmo hotel que a seleção brasileira. Era mais fácil, vamos dizer assim, para trabalhar, porque o contato era mais direto. Hoje não, hoje, por conta de segurança, isso você vê, as entrevistas são marcadas pelo assessor de imprensa, ele escolhe quem que vai estar lá para falar com o jornalista, você não tem mais opção nenhuma. Quando ia assistir um treino, acabava o treino, liberava para a gente, você falava com todo mundo. Enfim, mudou a rotina, mudou a forma, por segurança, acho até justo, mas é muito mais chato, acho que hoje cobrir futebol. Você perguntou como é que foi a transição. Eu já estava, na minha cabeça, consolidado como repórter de esportes. Eu já era até chefe de reportagem no Estadão,
em 99, quando surgiu o jornal Valor Econômico. E o Valor tinha um caderno cultural que chamou para ser o editor desse caderno cultural um dos editores do Caderno 2, lá do Estadão, já estava lá no esporte. Esse cara foi para lá e levou muita gente que estava no Caderno 2. Abriram 8 vagas, de uma hora para outra, assim, uma coisa hoje em dia impossível. E o editor do Caderno 2, eu já conhecia de outras datas, sabia muito bem que eu queria ir para a cultura. E numa dessas vagas ele falou, olha, agora eu tenho uma vaga, você quer ir? E era 2000, quer dizer, ia começar 2000, era janeiro de 2000, e naquele ano teve, né, a Olimpíada de Sydney, na Austrália, e eu já estava escalado para ir para essa Olimpíada. Justo agora, por que não é no ano que vem, né? O ano que vem não tem Olimpíada, não tem nada, eu podia ir. Aí fiquei naquela, vou ou não vou? Eu perco uma Olimpíada? Falei, mas se eu também for para a Olimpíada, eu já fiz uma Olimpíada, eu vou deixar de ter uma chance para fazer justamente, depois de 15 anos, conseguir fazer o que eu queria, que era jornalismo cultural. E era meio que começar quase que do zero, porque a minha experiência era no esporte, não era na cultura, ainda que eu fosse consumidor de cultura, que me ajudava. Pensei, falei, não, eu vou arriscar. Aí, em janeiro de 2000, eu deixei o esporte e comecei a trabalhar em cultura. Não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Eu acho que o esporte me deu excelentes momentos, muitas memórias boas, muitas mesmo, muitas pessoas queridas que até hoje eu tenho contato, mas o Caderno 2 me deu a fórmula de trabalhar, a possibilidade de trabalhar com algo muito fascinante, que é cultura, que até hoje eu vivo redescobrindo, mesmo 20 anos trabalhando nisso, não me cansei nem um pouco. Ótimo, Bira, ótima trajetória. Bira, é o seguinte, vamos para o segundo quadro do nosso programa. Esquete escolar, perguntas toscas para respostas sinceras. Eu vou te colocar em algumas situações e você simplesmente vai soltar de forma muito breve aquilo que lhe vier. Bora lá? Bora lá. O nosso famoso ping-pong, Bira. É isso, pica-fogo. Isso aí, isso. Você que é o jornalista tradicional, isso aí. Bira, cinema ou teatro? Nossa. Teatro. Escrever ou já ter escrito? Escrever. Falar ou ouvir? Ouvir. Você prefere rir ou se emocionar, Bira? Rir, totalmente. Até o riso traz a emoção, muitas vezes. Na redação, eu me sinto em casa. Só durmo com? Depois de ter lido um livro. O mais triste no jornalismo é? Tá desempregado. Família ou carreira, Bira? Eu optei pela carreira, tanto que eu não tenho filhos, não sou casado, não constitui nada. Então, carreira. Poesia ou biografia? Biografia. Adoro poesia, mas não tenho muita paciência para ler, confesso. E para finalizar, eu sou realizado. Bira, você falou desta tua transição do esporte para a cultura. Você, claro, não abandonou a Copa do Mundo e as Olimpíadas por nada. Todos os anos eu te vejo de smoking, muito bem alinhado e um dos maiores eventos do mundo. Estamos falando aqui do Oscar. Bira, como é cobrir esta bagaça? Fale para mim. Denis, você sabe que caiu por acaso no meu colo essa cobertura? Porque a gente tem lá no jornal, a gente tem os nossos titulares de cinema. Só que para eles, o que mais interessava era cobrir os festivais europeus, ir para Cannes, ir para Berlim, para Veneza, para Rotterdam. E nunca ninguém se interessou muito pelo Oscar. Aí teve um ano que o Brasil teve 4 indicações pelo Cidade de Deus, você se lembra? Claro, claro, sim. 4 indicações. E a gente não estava inscrito. E a Folha estava. A Folha foi naquele ano, acho que foi 2001, 2002, uma coisa assim. Sim. Aí, no ano seguinte, para evitar essa surpresa, porque o credenciamento é feito muito antes, o credenciamento começa lá para outubro, novembro, geralmente eles já mandam a lista para você. Você não tem a menor ideia de quem vai estar competindo, você tem que já fazer o seu credenciamento. Então, na dúvida, eu falei, vai que de repente tenha outro filme brasileiro, de novo a gente não vai estar lá. Como ninguém do cinema, que cobra cinema no jornal, se interessou, eu fui lá e fiz o credenciamento. Saiu, mas mesmo não tendo nenhum brasileiro, o jornal decidiu me enviar, porque era legal ter alguém lá. Isso foi em 2005. Eu aceito ir. Faça o sacrifício. E é muito fascinante. Agora, claro, depois de 15 coberturas, né, que eu já tenho, não tem mais aquele gosto do primeiro e do segundo anos, né, que é muito mais diferente. Até porque também mudou. Eu estava falando do futebol, também na cobertura do Oscar ficou mais
distante tudo, né? Ficou mais complicado as coisas. Mas nos primeiros anos que eu ia, era fascinante. Os americanos, Denis, a gente sabe como é que é, eles são rígidos à conduta. Você não pode entrar ali, você não pode fazer isso. Por exemplo, eu não posso tirar foto com a minha credencial. Se eu fizer uma selfie, botar no meu Instagram e eles pegarem, eu não cubro, eles me retiram a credencial. Eu já vi, um ano, eu estava na fila de entrada lá no dia do Oscar, uma jornalista australiana, chamaram ela do lado e disseram, olha, você publicou sua foto, acho que no Facebook, você sabia que não podia, então você não vai poder cobrir, nós estamos te retirando a credencial. Ela depois Meu Deus. mostrar, ó, tá aqui a foto sua, tal, você sabia. Eles avisam a gente, não tire foto. Tanto que é normal você andar com a credencial virada, assim, sabe? Não mostra a sua cara. Entendi. Todo mundo anda assim para evitar ser fotografado por alguém e ir para lá. Então, para você ter uma ideia do rigor que eles têm com segurança. Mas, de uns 5 anos para cá, eles não mais deixaram nós, imprensa escrita, ficar no tapete vermelho, que era o grande barato. Ah, não acredito! Infelizmente não, mas eu tenho a sorte de ter passado uns 10 anos nesse tapete vermelho, que é muito engraçado. Primeiro que eles botavam a gente num lugar horroroso, que era já bem perto da entrada do teatro. E assim, eles fecham uma rua inteira, a rua do teatro, onde acontece a cerimônia. Sim. Aquela rua toda ela é fechada. Ainda é o Kodak, Bira? O Kodak. Não é mais, agora é Dolby. Ah, verdade, é verdade. Aí eles fecham para o monte do tapete vermelho. Desculpa, Bira, ao lado do teatro chinês, não é isso? Isso aí, ali mesmo, do lado, grudado, um lugar do outro, né? Aí os atores, eles entram nessa rua, que já está fechada, tem o tapete vermelho, eles entram por lá, passam por uma fileira assim, como se fosse arquibancadas, tem torcida, porque as pessoas disputam ingresso ali em cima, mas tem imprensa, geralmente de televisão e internet, nas duas laterais da rua. Eles vão andando, aí eles fazem uma curva para entrar no teatro. Nessa curva, era onde eles botavam a gente de imprensa escrita, apertados, a gente ficava ali meio apertados e tal. E o que acontecia? Você ficava lá, era até meio ridículo, mas você via, sei lá, o Brad Pitt passando, você gritava, Brad, 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 e ele dava tchauzinho e ia embora. Não parava para falar com a gente. Tá. Então, mas a gente tinha, isso eu posso contar um privilégio, assim, tem os artistas mais velhos, mais até consagrados. A Meryl Streep parava todo ano para falar com a gente. Teve ano que ela levou a filha, ó, essa aqui é minha filha, olha como ela vai ser atriz, ela tem 15 anos, sabe? O Jack Nicholson parava lá pra gente com aquele óculos escuro dele assim, falava assim, você é da onde? Ah, eu sou do Peru. Ah, Peru, que legal, preciso conhecer seu país. E você? Ah, eu sou do Brasil. Brasil, futebol, hein? Meu negócio é basquete, eu não gosto de futebol. Então, sabe, tinha essa possibilidade de você ter um contato cara a cara e direto com os artistas, alguns artistas consagrados que topavam para lá. Porque a gente de imprensa escrita, a gente não fica dentro do teatro onde acontece a cerimônia. A gente fica num salão grudado no teatro, a gente assiste a cerimônia pelos vários monitores de TV que tem lá dentro. É uma sala que fica umas 300 ou 400 pessoas, agora não sei como é que vai ser isso, né? Hoje em dia teria enviado. Sim. E aí, todo ganhador do Oscar, de qualquer categoria, tem que passar lá para dar entrevista pra gente. Entendi. Aí a pessoa ganha o Oscar, ele vai lá, tem um palquinho, ele fica lá no microfone e a gente faz as perguntas, é uma coletiva, e a cerimônia está rolando, vai rolando. Sim. O cara vai ganhando, vai para lá. E assim que funciona. Então eu nunca vejo a cerimônia inteira, porque toda hora eu paro de ver a cerimônia para talvez entrevistar alguém que me interesse. Nunca mais eu consegui ver a cerimônia inteira, mas vale mesmo assim, vale a pena. Sim, sim, é porque a gente não tem a menor ideia de como se estabelece, de como funcionam as coisas ali, né? E fica um platônico, né, Bira? Fica só naquela... Imagina, eu não sou da sua geração, Bia, eu cresci. A forma como a gente vive, inevitavelmente, acaba se resvalando no cinema americano, imagina? Sim. Então fica muito essa construção platônica de fato, né? O que funciona ali, será que são de verdade essas pessoas? A Meryl Streep, ela tem carne, tem osso mesmo, ela não vive no Museu de Cera de Londres, né? Que legal saber que a Meryl Streep existe. E que, além de existir, ela ainda é gente boa e conversa e se mostra acessível por todo mundo. Muito legal.
Muito Mas legal. você sabe que no começo, as primeiras coberturas, eu tinha esse deslumbre, eu não posso dizer, Claro. porque eu acompanho o Oscar, eu me lembre de ver, assim, conscientemente, desde 75, 76, que eu tinha 12, 13 anos, né, que a TV já passava a cerimônia. Então, imagina assim, depois de 30 anos tendo visto aquela cerimônia anualmente, você está ali vendo a coisa acontecer, aquelas pessoas que você falou, você está acostumado a ver chapada numa tela de cinema. De repente Claro. está ali na sua frente, olhando para você, até falando com você, é muito louco isso. Nos primeiros anos eu voltava, você se sente de fato em outro mundo. É uma redoma aquilo lá. Eles Sim. criam de tal maneira que você está num mundo que não é o seu. Pode esquecer o mundo lá fora, porque esse aqui é um mundo mágico onde tudo dá certo. Então, muito legal. Bira, vamos improvisar aqui. Romário ou Mary Streep? Meryl Streep, nossa, minha camisa 10. Ótimo, Bira, maravilhoso. Agora, se você falasse Sócrates, que é o meu ídolo de Sim. infância, eu já ia pensar duas vezes, porque o Sócrates realmente, todo mundo tem seu ídolo de infância, e eu cresci, eu sou corintiano desde pequeno, porque meu pai induziu a mim e meus irmãos a sermos corintianos, né? E então, meu ídolo de infância, a gente tem o Zico, tem o Ronaldo, mas o meu ídolo até hoje é o Sócrates, o Dr. Sócrates. Um belíssimo ídolo. Eu, infelizmente, não vi jogar, né? Sou de outra geração, mas sim, né? O Sócrates foi a curva, né? A curva no futebol, É, sobretudo aqui no Brasil, né? Ainda mais em tempos como estes, né, Bira? Talvez o futebol falta brasileiro faz. sinta falta de um É, Sócrates. Muito bem lembrado. é. Bira, o último bloco, a última sketch do nosso programa também é o lendário e já conhecido jogo do sim, jogo do não. Eu te provoco aqui, te proponho algumas situações e você sabiamente diz se sim ou se não. Perfeito? Perfeito, bora? Já me decepcionei com algum artista? Sim, Escrevi matéria sem acreditar no conteúdo da matéria? sim. Você tem medo de voltarmos para um possível regime ditatorial no país, Bira? Não, Já te ofereceram dinheiro por matéria? indiretamente sim. Você acha que o nosso atual presidente da República tenha lido mais do que 5 livros na vida? Jamais, não. Nenhum, eu acho. Ótimo, Billy, ótimo. Para a gente finalizar, o que é muito triste, porque eu ficaria aqui 3 dias seguidos com você, só te perguntando coisas. Tá muito gostoso. Bira, nestes tempos em que a gente repete o óbvio, nestes tempos em que a gente está erroneamente se acostumando a ouvir e ver barbáries, você como jornalista, como que a gente faz, Bira, para lutar contra esta onda tão terrível e avassaladora da bandeira à ignorância? É difícil, porque não é uma coisa que aconteceu agora, o ano passado, o ano retrasado. A gente estava num processo já de décadas, que uma hora isso ia acontecer, culminou com um governo que só piora mais ainda essa situação. Infelizmente. Eu digo a educação. A educação é básica. A educação, junto com a cultura, forma qualquer pessoa e permite que as pessoas participem ativamente e com igualdade de disputa para o mercado de trabalho que seja. O que a gente pode fazer? Hoje, por exemplo, está rolando um monte de fake news, é outro problema grave. O que a gente tem que ter, acho que é sempre duvidar, não aceitar o que já vem feito e pronto, né? Repetir frases ou soluções ou situações, não ser mais um cordeirinho nesse rebanho. Não é também duvidar por duvidar, mas você também saber se aquilo, tentar entender se aquilo realmente é verdadeiro ou não. E na nossa profissão, no nosso ofício, é difícil, é complicado, porque a gente não pode impor nada, é aí que a coisa não acontece. É tentar fascinar as pessoas, seja pela escrita, seja por uma interpretação, por um quadro, uma música, e fazer com que elas, normalmente, automaticamente, resolvam participar daquilo, resolvam ser pessoas que gostam de cultura. Isso falando na nossa área, né? É difícil, Denis, porque não falo nem mais dessas diferenças que tem nessa divisão que tem de opinião, que está muito
grave também, mas embaixo disso está realmente uma cultura e uma educação muito falhas, né? Então, a gente tem um trabalho muito longo pela frente, não dá para esperar resultados imediatos, mas também não pode desistir, não pode impor nada. Aos poucos, criar na mentalidade, ou facilitar essa criação na mentalidade das pessoas, e que isso é importante, para elas escolherem o que elas quiserem, não é impor nada, mas não ouvir e repetir o que outros supostamente mais inteligentes ou mais poderosos estão dizendo. Tentar evitar esse domínio que existe pelo conhecimento, pela cultura, pelo saber e se impor com a sua própria personalidade. É difícil, mas não sei se a minha geração eu vou ver isso ainda, mas é um desafio que tem que ser começado e iniciado e quem sabe daqui a, sei lá, 20 anos a gente consegue já ter os primeiros frutos, sabe? Ser um povo mais culto e ciente do que tem para falar. Ótimo, Bira. Desejo do fundo do meu coração que você continue aí neste cargo. Obrigado. É importante para disseminar de fato o real, o verdadeiro e o que merece ser mostrado e divulgado. Bira, para finalizar, eu sempre peço para que os meus convidados aqui sugiram obras de arte. Então você pode sugerir um livro, um filme, uma minissérie, uma série, uma música, uma poesia, um texto específico, o que você quiser. Sugira alguma obra de arte para a gente, por favor. Olha, então me veio aqui agora, que eu não acho que eu me arrependeria se fosse pensar mais profundamente. Acho que pode ser um livro, que também virou um filme, é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um livro curtinho, deve ter umas 100 e poucas páginas, no máximo 200, acho que nem tanto. É de uma escrita super seca, límpida, direta, uma lição humana impressionante, maravilhosa. Então, assim, você se sai bem na literatura, porque é uma obra de arte da escrita, é educativo, porque te ajuda até a ver como escrever bem. Eu fico invejando aquela escrita direta, seca, sem rodeios, que é o que eu busco sempre ter para fazer. E quem tiver a chance de poder ver o filme do Nelson Pereira, é maravilhoso. E até hoje, toda vez que eu vou ler o trecho que eu acho que é o mais sintomático, todo mundo conhece esse livro, que é A Morte da Cadela Baleia, né? É de uma tristeza impressionante, como que naquela vida daqueles seres humanos totalmente largados, abandonados, eles quase não têm alma, a gente vê uma emoção numa cachorra, num animal. Mais um tapa na cara da gente, que aquelas pessoas, elas são menos humanas no que elas, na condição delas do que aquele cachorro, aquela cadela tem aquele problema, ela é morta, e ali você vê um sentimento humano que você não vê nos homens. Então, é um livro excepcional para um filme excepcional. Ótima sugestão. Bira, eu só tenho a agradecer você muito, muito obrigado mesmo por esses minutinhos de aprendizado, de aula, de conhecimento, que eu acho que tudo isso a gente usa contra este culto à ignorância que a gente tem, infelizmente, vivido nos últimos tempos. Obrigado. Nossa, adorei o convite, já esperava que seria. Foi mais legal do que eu imaginava. Eu te agradeço esse convite, essa possibilidade. Obrigado. Um beijo imenso para você. Você também, obrigado. Até. Tchau. Obrigado. Tchau.